Hoje, a gente vai conversar sobre algo que todo mundo tem, mas que muitas vezes tratamos como se fosse infinito: o tempo. Vamos mergulhar em uma perspectiva que enxerga o tempo não só como o tic-tac de um relógio, sabe? Mas como um presente, um bem valiosíssimo que merece toda a nossa atenção. Bom, para começar, vamos direto ao ponto. A ideia central da nossa análise parte de uma verdade que é um pouco desconfortável, mas fundamental. A nossa vida aqui na Terra é passageira, e entender isso de verdade é o primeiro passo para se viver com um propósito real. E que imagem poderosa para começar, hein? A fonte usa essa citação para nos dar uma noção bem visceral da coisa. Pensa só, um vapor, uma névoa da manhã, ela tá ali, a gente consegue ver por um instante, mas logo, puf, se dissipa. Essa é a grande metáfora para a nossa existência por aqui. E essa ideia não é um caso isolado, não. A fonte mostra como esse tema da transitoriedade aparece de várias outras formas. A vida é como a flor do campo, sabe? Linda, mas que murcha rapidinho. Ou como uma sombra que passa, tá ali no momento e no outro já se foi. A mensagem é sempre a mesma: a nossa passagem é breve. Então, se o tempo é tão curto e tão valioso, a lógica é clara. Desperdiçá-lo é um perigo enorme. Vamos ver agora como a falta de foco pode literalmente roubar esse nosso bem mais valioso. Agora, olha que interessante o contraste que esse slide mostra. De um lado, tem o piloto automático, aquela rotina que a gente entra e um dia vira igual ao outro, sem significado. Do outro, tem o viver com intencionalidade, que é a decisão consciente de olhar para cada dia como uma oportunidade única, que precisa de discernimento. E aqui está a consequência de viver nesse piloto automático. A fonte argumenta que a gente acaba permitindo que coisas triviais, distrações que passam rápido, consumam todo o nosso foco e a nossa energia. E o preço disso é nos afastar daquilo que, na perspectiva do texto, tem um valor que dura para sempre. Certo. Então, qual é a solução? A primeira parte, segundo a nossa fonte, é uma mudança de mentalidade. É sobre aprender a contar os dias de um jeito completamente novo. Essa passagem é a chave da solução. E veja bem, não é um pedido para a gente aprender matemática, né? É um desejo profundo por sabedoria. Uma sabedoria que nasce quando a gente entende o verdadeiro valor de cada dia que nos é dado. Então, o ponto crucial é este: contar os dias não tem nada a ver com marcar um calendário. Tem a ver com atribuir valor. É reconhecer cada manhã como um presente e usar o discernimento para decidir ativamente onde vamos investir nosso tempo e nossa energia, focando no que é realmente essencial. Beleza. Depois de mudar a perspectiva, vem a parte mais ativa. O desafio agora é resgatar o tempo. Ou, como a fonte coloca, aprender a arte de comprá-lo de volta. E esse conceito aqui é fascinante. A expressão remir o tempo vem de uma palavra grega, exagorazo. A imagem é de alguém que vai ao mercado e compra de volta algo que foi perdido, que foi vendido. Nesse caso, o objetivo é resgatar o nosso tempo da escravidão do desperdício, da inércia, das coisas bobas. Tá, mas como isso funciona na prática? A fonte nos dá esses passos bem diretos. Investir o tempo com sabedoria envolve priorizar a espiritualidade, o serviço ao próximo, aprender a separar o que importa do que é supérfluo e, por fim, manter o foco naquilo que vai além da nossa existência aqui. E quando essa mentalidade é colocada em prática, o resultado é uma vida com um propósito que transcende. Vamos dar uma olhada em como as nossas escolhas de todo dia se encaixam nesse quadro maior. Isso aqui muda tudo. A proposta é parar de ver o tempo como um inimigo correndo contra a gente e começar a vê-lo como um aliado, um presente divino que nos dá a chance de construir uma história com um significado que vai além do aqui e agora. Essa ideia é o que se chama de mordomia do tempo. Pense nisso como ser o administrador de um bem muito, mas muito valioso. A gente não é dono do tempo, mas é responsável por ele. Cada novo dia é uma nova chance. E o tempo se torna o terreno fértil, onde nossos dons e talentos podem crescer e dar frutos. E essa passagem de Eclesiastes reforça a ideia de que existe um plano maior. Ela sugere que, ao viver com propósito, a gente se alinha a um tempo soberano, onde cada fase da vida tem seu valor e sua razão de ser dentro de um desígnio maior. Agora, atenção neste ponto porque ele é muito importante. E a fonte faz questão de deixar bem claro. Viver com propósito não significa viver com pressa. Velocidade é só agitação. Já a urgência nesse contexto aqui é diferente. É movimento com direção, com discernimento, sabendo para onde se está indo.
E aqui a gente chega à conclusão da fonte sobre o objetivo final disso tudo. Segundo o texto, cada segundo que a gente compra de volta do desperdício deve ser investido em uma causa maior, edificar o reino e trabalhar pela reconciliação das pessoas com o Criador. E assim, nossa análise termina com esta pergunta. Ela não é para ter uma resposta imediata, mas sim para gerar uma reflexão profunda. Se o tempo é, de fato, o bem mais precioso que existe, a questão que fica no ar é: como ele está sendo investido? Uma pergunta para a gente levar e pensar a respeito. Obrigado por acompanhar.